Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como eu falei no vídeo anterior sobre obras, né? Que o cristianismo é uma religião que fala que você é salvo pela fé e não pelas obras. Teve até várias pessoas que comentaram aí, não, porque as fés complementam as obras e não sei o quê, porque você tem que ter as obras depois que você teve a fé, não sei o quê. Que é aquele velho marabalismo cristão, né? A verdade é que tem uma contradição na Bíblia. Tanto que eu já provei aqui no canal para vocês que a epístola de Tiago, ela foi inclusive uma resposta à epístola de Paulo aos Romanos, porque Paulo em Romanos ele fala claramente isso, a salvação é só pela fé. Ninguém é justificado por obras, é só por fé. É o que Paulo falou em Romanos, tanto que Tiago fez uma epístola em resposta, tá? Se alguém quiser, se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final esse vídeo, que foi uma resposta que eu fiz ao Mário Persona. E outras pessoas vieram dizer que não era bem assim, porque na verdade você tem que ter boas obras para ser salvo, que não sei o quê. Eu falei, então fala isso para os cristãos. Porque a maioria dos cristãos entende assim, que você é salvo só pela fé e não pelas obras. Tanto que eu já tive grupo no WhatsApp aqui do canal, os cristãos diziam isso. Eu já entrei em outros grupos de cristãos que também diziam a mesma coisa. Eu já fui em igreja de cristãos que eles diziam a mesma coisa. Não, a salvação é só pela fé. Tem alguns aí que são chamados de gracistas, que eles são piores ainda. Eles falam que você não pode fazer nada para se salvar. Porque Jesus já fez tudo na cruz do sacrifício. Então nada que você fizer adianta. Ué, então isso é uma gratuidade excessiva. Então é só acreditar em Jesus e pronto, eu vou para o céu. Beleza. Agora, será que a Bíblia concorda com isso? Eu vou ler aqui para vocês um versículo. A gente vai dar uma pequena analisada aqui. Depois eu volto lá com a sériezinha de Atos, tá? Em Mateus 7, 23. Que fala o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 21, tá? Aqui é Jesus falando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Opa! Já tem uma contradição aqui. O que Jesus está falando? Nem todo mundo que segue ele, clama ele, como a maioria das igrejas, vai entrar no reino dos céus. Não é tão simples assim. Só ir na igreja, ficar lá louvando e aceitar Jesus e pronto. Aqui é o próprio Jesus indo contra o entendimento da maioria dos cristãos, tá? Mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que seria um dia de um julgamento. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Fizeram várias coisas em nome de Jesus. Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que ele está dizendo? Que não adianta você só dizer Senhor, Senhor, e dizer que fez milagres, expulsou demônio, curou doente em nome de Jesus, se você pratica a iniquidade. O que é iniquidade, pessoal? Iniquidade é essa palavrinha aqui em grego. Ó. Eu vou escrever primeiro em grego. Ó. Anomia. Em português, anomia. O que significa esse anomia? A é a junção do prefixo a em grego, que é um prefixo de negação. Por exemplo, você é ateu. Ateu é quem não acredita em Deus, nega que existe um Deus. Então esse a é um prefixo de negação, tá? Agnóstico é quem não sabe se Deus existe, assim por diante. Inomia vem de nomos, em grego. Nomos, em grego, significa lei. Lei. Então, um anomo é uma pessoa que nega a lei ou não segue a lei. A anomia, então, se refere a quem não segue ou nega a lei de Deus. Tanto que Jesus está falando de qual lei? Só tinha uma lei na época de Jesus, que era a Torá, a lei de Moisés. Então, quando ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele está falando disso daqui, ó. Vós que não aceitam a lei ou que transgridem a lei. E que lei tinha na época de Jesus? A lei de Moisés, a Torá. Então, Jesus está falando para essas pessoas, não adianta vocês chegarem naquele dia, que seria um dia do julgamento, e falar assim, ai Senhor, eu fiz tanta coisa em seu nome, eu comprei um carro, sabe, eu casei, arrumei emprego. Ele vai falar para essas pessoas aqui, ó, apartai-vos de mim, vós que transgredi a lei. Esse é o Jesus que veio abolir a lei na cruz? Teve até um rapaz aí ingênuo que falou que Jesus não podia dizer claramente na época que ele veio abolir a lei, mas que ele veio sim. É esse Jesus aqui, ó, que está falando que vai se apartar dele todo mundo que pratica a transgressão da lei, que é contra a lei de Moisés? Ainda tem gente que vem aqui no canal comentar que o diabo era a lei de Moisés, ou que Jesus veio resgatar a gente da lei de Moisés. É sério? Então ele mentiu claramente aqui. Então aqui é uma mentira que você tem na sua Bíblia. Pode pegar essa página de sua Bíblia e rasgar. Porque ele disse, nem todo que me diz Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? É seguir a lei. Tanto que ele fala, apartai-vos de mim, vós que são anomos, transgressores da lei. Vamos ver outros versículos? Mateus 13, 41. Se a Bíblia for verdade, os cristãos estão condenados, a maioria deles. Eles não seguem a lei, eles são antinomistas. Eles inventaram que Jesus aboliu a lei. Isso que Jesus disse claramente: eu não vim abolir a lei e os profetas. Aí ele veio abolir. Aí é lamentável, né, pessoal? Se for verdade o Novo Testamento, eles mesmos estão ferrados. Cadê? Ó, Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O que Jesus está falando? Que ele vai remover do reino dele. Aqui é a parábola do joio e do trigo, tá? Ele vai remover as pessoas que praticam escândalos, como esses pastores que a gente vê por aí, e as pessoas que praticam a iniquidade, anomia, que não respeitam a lei. Será que Jesus mentiu aqui também, pessoal? Sei não, eu estou achando que esse Jesus aqui está meio fraquinho. Acho que os pastores das igrejas sabem mais que esse Jesus. Acho que eles têm mais Espírito Santo que o próprio Jesus, porque eles dizem que a lei foi abolida. Eles induzem todo o rebanho deles a serem antinomistas. Mateus 23, 28. Vamos ver. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivos no dia dos nossos pais, não teríamos cometido... Não, aqui não tem essa palavra, acho que eu devo ter anotado errado. Deixa eu ver o outro aqui, 24, 12. Vou ler a partir do 11. E surgirão falsos profetas em grande número, enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. O que ele está falando? Que as pessoas que são antinomistas vão ser salvas? Não, a pessoa que segue a lei. Inclusive aqui ele está citando Daniel, tá? Para quem não sabe. Em português, pessoal, a palavra iniquidade, eu acho que é uma péssima tradução. Porque iniquidade dá a impressão que é uma pessoa má, uma pessoa ímpia. Não é assim que as pessoas entendem no vulgarmente, no popular? Mas iniquidade é isso. É uma pessoa que não segue a lei de Deus. É uma pessoa antinomista. Aí vem aquele velho argumento, pessoal. Não, amadinho, você está errado, amadinho. Porque isso aí é Velho Testamento. O Novo Testamento só começa com a morte do testador, que nem diz lá em Hebreus. Por isso que Jesus chamou Paulo para pregar uma nova verdade. Porque isso aí que Jesus estava falando para judeus. Era para um público judeu que ele estava falando. Já os gentios não tinham obrigação de seguir nada disso, amadinho. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Vou abrir aqui, Romanos 4, qual que é o versículo? 7. Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Aqui no grego está essa palavra aqui, está iniquidade. É que aqui a Bíblia de Jerusalém traduz diferente. Então o que Paulo está falando? Bem-aventurado aquele que as iniquidades foram perdoadas, tá? E os pecados também foram cobertos. Então o que Paulo está falando? A mesma palavra, anomia. Bem-aventurados aqueles que tiveram seus pecados perdoados e sua anomia perdoada. Romanos 6,19. Emprego uma linguagem humana em consideração da vossa fragilidade, como outrora integraste vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente, ou seja, aqui é a mesma palavra, para viver fora da lei, é que aqui traduzem diferente. Assim entregai os vossos membros a serviço da justiça para a santificação. 2 Coríntios 6,14. É ruim as traduções aqui, pessoal, que eles tentam traduzir o termo diferente, aí perde um pouco o sentido na explicação que eu estou dando aqui.
Aqui também, ó, eles traduzem um pouquinho diferente, ó. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a iniquidade, entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum com o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós somos o que somos, somos o templo do Deus vivo, disse o próprio Deus. Então aqui ele faz um contraponto de justiça com iniquidade. Aqui a Bíblia traduz em impiedade, mas aqui é a mesma palavra, anomia em grego. Então o que Paulo está falando? Não pode haver comum justiça com iniquidade. Então como que os cristãos que são antinomistas, né, que é a maioria, como que eles podem dizer que são pessoas justas se o próprio Paulo está falando que não pode haver justiça com anomia? E aí, como é que fica? Então, não são pessoas justas, pessoal. E por fim, 2 Tessalonicenses 2:3. Segundo Tessalonicenses 2:3. Não vos deixeis seduzir de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, que aqui é iníquo, tá? O filho da perdição. E no versículo 7, ele retoma o mesmo assunto falando: pois o ministério da iniquidade já age, só é necessário que haja afastá-lo, que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o iníquo, aquele que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. O que Paulo está falando para essa comunidade? Que havia alguém que os cristãos entendem que é o anticristo. E quem que era esse anticristo? Era um homem da iniquidade. Pelo menos em grego, tá? Nas traduções pode variar. Mas eu prefiro me ater aos originais. O que ele está falando? É um homem sem lei. É um homem sem lei. Então é engraçado, né, que os cristãos transformaram o Jesus deles nesse homem aqui. Um homem que supostamente aboliu a lei. Aí você pergunta para eles, onde é que exatamente Jesus disse no Novo Testamento que ele aboliu a lei? Não disse. Mas eles construíram um cristão na cabeça deles, através de pastores e de igreja, um cristão que seria um homem da iniquidade. Sendo que aqui Paulo está falando que havia um homem da iniquidade, se referindo a um homem que seria contra a lei, contra tudo que se chama Deus, contra a lei. E os cristãos conseguem colocar isso daqui em Jesus, sendo que Jesus nunca falou nada disso. E depois ainda querem ser salvos. Ainda acham que Jesus vai vir lá do céu, arrebatar eles para levar eles para o céu. Como? Se Jesus falou, apartai-vos de mim os que praticam iniquidade, anomia, contra a lei. Na verdade o que eles estão seguindo é isso daqui, ó. É o homem sem lei, o homem da iniquidade. Então se vier um anticristo como eles esperam, os cristãos, eles são os primeiros que vão seguir, porque eles não seguem a lei mesmo, falam que Jesus aboliu a lei na cruz. Agora, onde que Jesus aboliu a lei? Antes de vir comentários idiotas, pessoal, eu já tenho uma playlist aqui no canal, tá? Chamada Quem Falou que a Lei Foi Abolida. Acho que eu vou até colocar esse vídeo nessa playlist também, tá? Então vocês veem que Jesus, essa palavra aqui, iniquidade, ela aparece 17 vezes no Novo Testamento, no texto grego. 17 vezes condenando a iniquidade, a transgressão da lei. Aí vem o cristão moderno, 2000 anos depois, que não entende nada de Bíblia. Ah, Jesus aboliu a lei sim, ele aboliu na cruz a lei. E aí, como é que fica? Então, só para finalizar o vídeo, se o Novo Testamento for a verdade, se for inspirado por Deus, se for verdade, os cristãos são os primeiros a serem condenados. Eles são tudo antinomistas. Então, se aquilo for verdade, eles mesmos já vão se preparar para ir lá para baixo com o tio Lulu. Eles já vão, tio Lulu, aguarde. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Ativa o bendito sininho também, se inscreve no canal. Se já é inscrito, também ativa o sininho, que pelo menos você é notificado quando o canal envia um vídeo novo. Ou considere entrar na lista de transmissão, WhatsApp, Telegram. Não é grupo, tá? São só lista de transmissão. Como é final do ano também, se alguém quiser colaborar alguma coisa com o canal, fazer algum tipo de contribuição, os meus Pix estão na descrição de qualquer vídeo, tá? Fiquem à vontade. Final do ano já está acabando mesmo, e final do ano sempre tem um 13º. Espero que tenha dado para entender. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Em breve eu vou continuar a sériezinha de Atos. Paz a todos.